um sonho que se realiza essa noite. Mais uma vez, obrigado. Neste momento tão especial para mim e Fábio, quero pedir um pouco de paciência para ouvir a história que eu vou contar. Certa vez, uma criança que nasceu em Mossoró, filha de uma adolescente com 15 anos, cuja mãe chorava muito na ocasião do parto, pois seus pais avisaram que não aceitariam como sua filha. Contou isso por todo o corpo clínico de plantão, que assistiu e ficou muito comovido com a situação da jovem. Mesmo uma senhora deu à luz uma criança que nasceu morta, e ela, desesperada com o ocorrido, comoveu as enfermeiras de plantão. Tiveram a ideia de convencer a adolescente de doar essa criança à mãe que estava sofrendo com a perda do filho. Com isso, as duas saíram de alta, mais felizes, pois tinham os seus problemas parcialmente resolvidos. Essa mulher era casada pela segunda vez com uma pessoa bem mais velha que ela e tinha 3 filhos do primeiro casamento. Sofria muito, porque além de ciúme do mesmo, ele não era responsável como chefe de família e ela tinha que trabalhar muito para dar conta das despesas e cuidados com os filhos. A criança adotada, muito pequena, ficava muito tempo ausente dos cuidados da mãe, que na maioria das vezes eram feitos pelos vizinhos, para que ela trabalhasse. Isso a transformou em uma criança frágil, que adoecia com frequência. Com isso, ficou desnutrida grave, com anemia e várias doenças decorrentes da situação. Um dia esta criança chegou ao hospital muito grave, e foi recebida por uma médica, a qual contou toda a sua história. Essa profissional não mediu esforços para conseguir salvar aquela vida, pois na ocasião ela estava com sepsemia, comprometendo com essa infecção todos os órgãos. O hospital era do SUS, com poucos recursos de medicações, mas por empenho de todos foi utilizado o que havia de melhor. Apesar de acontecerem muitas intercorrências, inclusive paradas cardiorrespiratórias, mas ela conseguiu sair do quadro que havia chegado. Estava desnutrida, havia com anemia, apesar de várias transfusões sanguíneas. A médica, preocupada com as novas infecções hospitalares, resolveu dar alta e, na ocasião, fez bastantes recomendações para aquela mãe. Quando a médica se calou, ela respondeu: "Não tenho mais condições de ficar com essa criança. Ela precisa de cuidados do que eu não posso dispensá-la." A médica se comoveu e prometeu ajudá-la financeiramente. E como profissional, mandou chamar a vizinha, que no momento estava desempregada, e voltou a fazer as mesmas recomendações, se comprometendo com a parte financeira. Mas mesmo assim, ela insistia que a médica deveria ficar com essa criança, o que no momento não aconteceu. Tinha, na época, aproximadamente 5 meses. Ficou voltando ao hospital, porém desenvolvia mal. Teve várias infecções, necessitando de outros internamentos. Em uma dessas vezes que a madrinha procurou a médica, falou das dificuldades daquela família e daquela mãe adotiva. Contou até que o pai havia botado fogo com a criança no barraco com a criança dentro. Isso deixava cada vez mais a médica no drama do que precisava adotar aquela criança. Tinha 3 filhos biológicos, ainda criança, e uma já adotiva. Como toda profissional, havia grandes dificuldades para coordenar a profissão e a condição de mãe e dona de casa. Ainda não decidiu pela adoção, principalmente porque seu esposo, muito racional, era relutante com essa responsabilidade. Para a surpresa da médica, a madrinha estava responsável pela mesma, procurou a médica com a criança nos braços. Disse: "Agora vim lhe entregar mesmo, pois ontem à tarde estava sentada com a mesma na calçada e ela me falou o quanto tinha vontade que a senhora recebesse aquela criança. E hoje eu vim lhe entregar, porque ela foi assassinada a facadas pelo marido.
Os outros filhos o pai biológico apanhou, e eu não tenho o que fazer com esta a não ser me entregar. A médica chegou em casa e conversou com o marido o quanto se sentia responsável pelaquela vida. E o marido deu como sugestão ajudar financeiramente e procurar uma família para adotá-lo. Isso fez com que a profissional sentisse o envolvimento que estava a sua vida profissional e a sua vida familiar. Não era aquilo que gostaria de ouvir do marido, mas aceitou achando que, com o passar do tempo, conseguiria convencê-lo. Certo dia, quando a criança já beirava 2 anos, chegou um adolescente de carona com uma voluntária, com a criança quase morrendo. Na ocasião, a patologia principal era a anemia carencial. Foram feitos todos os procedimentos necessários para salvá-la, incluindo transfusões sanguíneas e etc. Aí a médica decidiu que aquela criança era dela. Estava muito mal cuidada por essa adolescente, filha da madrinha, que voltou a trabalhar. Parecia ser criança que era brinquedo da outra. Chegando em casa, reuniu o marido e filhos e contou todos juntos toda essa história e a decisão de tomar conta daquela criança. Quando a mesma teve alta, recebeu a mesma da mão da madrinha. Foi uma festa dos 4 filhos. Renata, na época, com 12 anos, se prontificou a ajudar no que precisasse. O pai alegava que não poderia mais viajar, já que estava recebendo mais uma criança pequena. A filha mais velha continuou defendendo a ideia de adotar. Quando eles precisassem viajar, ela assumiria. Mas também era uma criança, apesar de precoce, não poderia ter tamanha responsabilidade. A mãe falou com o marido que, recuperando a desnutrição, não faltaria uma família para adotá-la. Ela era loira, de olhos azuis e tendo como impedimento apenas a desnutrição, com defeito nas pernas, decorrente do sofrido, e provavelmente tinha um problema mental, pois ela, como pediatra, sabia a importância do desenvolvimento psicomotor, do 0 a 12 meses, sem falar nos prováveis sofrimentos cerebrais durante as paradas cardiorrespiratórias. Decorrido 2 meses, a adolescente, que tinha como a mesma um brinquedo, acertou a casa da família e foi dar um escândalo, dizendo bem alto para que todos os vizinhos e as pessoas da casa ouvissem. Aí mora uma médica ladrona de criança, levou a minha irmã no hospital escondido. Quando o dono da casa, esposo da médica, advogado, ouviu aquilo e entendeu que a esposa estava completamente errada e procurou no mesmo dia a justiça e pediu a guarda para a sua esposa. Fim do processo, depois de várias visitas do serviço social, as 2 famílias onde a criança estava e onde morava anteriormente, foi comunicado que se a mesma desistisse da guarda, aquela criança era poder do Estado. A criança passou a ser a alegria do lar. Linda, magra, amada, meiga, conquistou como criança o próprio pai. E com 4 anos, depois de reunir toda a família e explicar que depois de feita a adoção, esta criança teria todos os direitos de filha, e tudo que fosse dos 4 passaria a ser dos 5. Os filhos sorridentes se abraçavam, pois era tudo que queria ouvir do pai. A mãe fez uma festa de comemoração de aniversário de 4 anos e convidou todos os funcionários do hospital que compareceram para a vida daquela criança. Hoje, ela faz 25 anos e é noiva desse casamento. Sou muito feliz, agradeço a Deus e a Nossa Senhora, de quem me tornei muito devota, e a família linda que me deu, onde recebi amor e proteção de todos, em especial a minha irmã Renata, que ajudou no incentivo de minha adoção e nas minhas tarefas escolares.
E agradeço agora a esse noivo que hoje recebi como esposo e a família nova que me acolhe. Vocês entendem por que tenho tanta segurança da minha felicidade? Quando eu era totalmente frágil e indefesa, ele me protegeu. Por qual motivo eu acreditaria agora, se sei rogar por ele, seria que abandonaria? Agradeço a todos os presentes que participaram desse momento tão especial. A minha mãe, como não tenho palavras, quero ler um trecho de um autor desconhecido. Não habitou em meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se do néctar dos meus sonhos. Não é fruto da minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim.